que a paz e o amor façam parte do nosso coração. E que nesse instante possamos nos sincronizar com o Pai todos os dias das nossas vidas. Não somente quando estamos nesse templo de oração, mas em todos os momentos do nosso caminhar. Que possamos buscar sempre essa integração junto a Jesus com os seus ensinamentos através do seu Evangelho, que é bússola ao nosso caminhar, e que esse ano que está terminando, prelúdio do próximo ano de 2025, nós tenhamos sempre muita reflexão sobre as nossas vidas, sobre nós mesmos, e que tenhamos forças interior para cada dia nos aproximar mais e mais de Jesus e de Deus Pai, que é Pai de nossas vidas, e com isso, e com esse aprendizado, coloquemos em nosso viver, em todas as situações, a fim de que podemos nos fazer mais felizes, tantos quanto nos é possível nesse mundo de provas e expiações. E ao Pai da vida e a toda a espiritualidade, juntamente com Jesus, nós agradecemos por tudo que recebemos, Senhor, as nossas famílias, essa doutrina redentora e a oportunidade de estar à sua frente, pedindo a misericórdia para o nosso viver. Nós lhe dizemos: o Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita, Senhor, sempre a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, nossas ofensas, como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, ó Pai, de todo e qualquer mal, especialmente de praticá-las, porque a Ti, Senhor, pertence o poder dos reinos e a glória para todos sempre. E assim nós damos graças a Deus e graças a Jesus. Meu nome é Sônia, sou servidora da causa do Cristo e também da Casa Edgar Armon. E estamos aqui para mais uma preleção, para que possamos juntos refletir sobre o ensinamento. E a preleção de hoje é o esquecimento do passado, motivos da resignação, que está contida no Livro dos Espíritos e também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, dos itens de 11 a 13. Esquecimento do passado. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 147 e 148, os Espíritos vêm nos esclarecendo que quando encarnamos, Deus nos oferece o véu do esquecimento, o que é verdadeiramente uma bênção, que nos dá uma grande vantagem. Do contrário, as nossas lembranças dos nossos erros passados trariam grandes entraves, problemas para o nosso viver presente. Poderíamos nos sentir humilhados ou ainda exaltar o nosso orgulho por alguma coisa que tenhamos feito em outras vidas, o que acarretaria em um entrave para o nosso livre-arbítrio. A doutrina espírita nos mostra que, através do mundo espiritual, que via de regra, o espírito renasce no meio em que já viveu, e mantendo relações com as mesmas pessoas a fim de reparar em cada um o mal que tenhamos feito a alguém. E se a reconhecêssemos aquela pessoa a quem odiamos ou fizemos mal, talvez o ódio aqui ressurgisse. Ou ainda, aqueles a quem tivéssemos feito mal nos deixariam muito envergonhados, humilhados. E isto seria motivo de atraso ao nosso processo de evolução. Entretanto, o homem aqui chegando traz consigo tudo o que aprendeu em outras vidas, trazendo também as suas tendências, mas essas tendências nos indicam aquilo que a gente tem que trabalhar em nós, corrigir em nós. O esquecimento do passado vale só para esta vida corpórea. Ao retornarmos ao plano espiritual, nos recordemos de todos os nossos enganos, seja nessa vida ou nas vidas passadas. O esquecimento, de fato, ele é uma bênção. Entretanto, pode haver parcas lembranças enquanto dormimos, onde o espírito liberto da carne pode recordar das suas vidas, embora não de forma exata. E isso se dá através dos sonhos. É bom que a gente lembre-se de que os nossos erros nos traz muita tristeza e nos envergonha.
Quando a gente olha para trás e vê aquilo que nós erramos em nossas vidas, a gente já fica triste. Imagine se nós soubéssemos de todos os erros juntos, de todas as nossas vidas passadas e que nesse momento a gente não lembra, graças a Deus. Então, de fato, o esquecimento das vidas passadas é uma bênção. E aí ele vem falando também dos motivos da resignação, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, né? Bem-aventurados os aflitos. E os itens de 11 a 13. E aí a gente fala, bem-aventurados os aflitos. E nos parece difícil entender e complicado se nós não tivéssemos o conhecimento da doutrina espírita. Mas vamos entender, a doutrina espírita nos diz que nem todos os aflitos estão felizes. Cada um de nós temos nossas lutas no decorrer de nossas vidas. É uma doença, é um desemprego, é a falta de paz em nosso lar, é um filho problema, uma esposa que a gente pensa, meu Deus, onde eu fui conviver com essa criatura, um marido que a gente às vezes julga que não é o melhor para a gente, uma mãe, um pai, um parente difícil em nosso viver, desilusões afetivas, alguém que está preso a vícios de toda sorte, as dificuldades físicas e emocionais, alguém que conhecemos e que tirou a própria vida, ou ainda alguém que amamos e que partiu para a pátria espiritual. Enfim, são sofrimentos de toda a ordem. E como entender que esses sofrimentos devam ser fontes de alegria a nós? Devemos entender que todo sofrimento nosso tem uma explicação. Outra é que a morte, ela não é um fim, mas é um voltar para casa. Coisas que todos nós faremos, graças a Deus. Muitas vezes nós somos egoístas, né? Quando parte alguém, a gente por vezes acaba não se conformando. A gente tem que pensar que ela já cumpriu a missão dela aqui nessa encarnação. Mas se por acaso a pessoa que partiu sofreu um acidente, uma violência, né? Acreditem, havia chegado a hora dela. Nada acontece por antecedência. Deus bem o sabe e nós é que cabe a cada um de nós a resignação. Quando cheguei aqui a essa casa, muito adoentada, e eu ouvi os preletores dizendo, bem-aventurados os aflitos, a dor é uma bênção. E eu falava, meu Deus, como que pode a dor ser uma bênção? E passado uns anos, eu vejo que a dor que me trouxe a essa casa tem me ajudado a tentar ser uma pessoa um pouquinho melhor. Então, a dor, ela nos cura de nós mesmos, ela nos ajuda. Enfim, os sofrimentos que passamos nesse planeta, ele é prelúdio da nossa cura. Cura de nós mesmos, nossas dores, é o nosso pagamento de dívidas do nosso passado ou mesmo do nosso presente. E quando a suportamos com resignação, poupamos-nos de séculos, mas séculos mesmos de sofrimento. Portanto, estar felizes por Deus ter reduzido a nossa dívida espiritual, permitindo quitá-las agora, através desta dor aqui, nesse presente. E que vocês possam assegurar a tranquilidade para a vida futura. Então, que cada um de nós devemos parar de reclamar de tudo e de todos. E por todas as coisas que nos acontecem, tudo, absolutamente tudo tem um motivo. Nós é que, por vezes, insistimos em dizer de que a culpa é de Deus e não nós. Mas Deus é amor, Ele não faz nada para nos prejudicar, muito pelo contrário. Ele nos dá liberdade de escolha. Todas as nossas dores, fomos nós que criamos para nós.
Não é assim, eu vou passar por essa dor. Não, não é assim. Mas é através das nossas atitudes, das nossas palavras, do nosso agir, por todas as nossas encarnações, e mesmo nessa. Por vezes, reclamamos, pois estamos com dificuldades, por exemplo, de andar, e esquecemos que existem pessoas que passam a vida acamada. A gente reclama pelo dinheiro que está curto, mas tem gente que hoje não teve o que comer. Temos uma dor aqui, outra acolá, mas tem gente que nesse momento grita de dor e estão em hospitais, outros em presídios, asilos, nas ruas. A fila da dor é enorme. Então pare de olhar só para você. Dá uma olhadinha devagarzinho para o lado e você verá que todos nesse planeta, todos sofrem. Como nos diz o Evangelho, as dificuldades estão a nos livrar de sofrimentos de séculos. Então a gente tem que parar de reclamar. Peçamos ao nosso Senhor fortalecimento para que a gente possa caminhar fazendo a nossa melhor parte e que nos ajude a não arrumar mais débitos nesta encarnação. Por isso, tão importante é orar e vigiar, especialmente as nossas atitudes, as nossas palavras. Agradeça a Deus por tudo, da hora em que você acorda à hora em que você vai dormir, pelas alegrias e pelas dores, e que possamos aprender com as nossas dores. Porque se a gente não aprende com a nossa dor, essa dor vai se repetir novamente. O sofrer nos livra de nós mesmos, purifica o nosso espírito, lapida o nosso espírito. Mas isso vem com o entendimento da palavra de Deus, que Jesus também nos trouxe. Tudo nessa vida passa e o sofrimento também, acredite, irá passar. E que lembremos que a cada caridade que praticamos, temos as nossas dívidas espirituais amenizadas e que saibamos de que nunca estamos sós. Temos ao nosso lado companheiros espirituais, como o nosso anjo guardião e tantos outros companheiros espirituais que nos amam e que zelam pela nossa vitória e que pedem a misericórdia de Deus às nossas vidas. Temos a Jesus, nosso companheiro, amigo e irmão, que nos trouxe a palavra do Pai através do seu Evangelho, nos mostrando o caminho a seguir. Temos um Pai de amor e de misericórdia, que faz com que a lei da ação e reação possa ser cumprida por nós de maneira tranquila, suave. Mas para isso é preciso ter resignação. Tem um livro chamado Renovando Atitudes, que ele diz que nós adquirimos as dores no decorrer das nossas vidas. E que não adianta reclamar e nem pôr culpa em ninguém, muito menos em nosso Senhor. Mas que a gente possa agradecer por estar passando por aquele momento, pedindo forças ao Senhor, para que a gente possa cumprir o nosso papel. Tem uma história do Chico Xavier, é uma história antiga, de um livro chamado A Vida Escreve, que foi psicografado em 1968. O Chico psicografou e quem trouxe a história foi o espírito Hilário Silva, que narra um fato ocorrido com um senhor chamado Saturnino Pereira, que era conhecido como a caridade em pessoa. Então diz que esse Saturnino, ele era aquela pessoa muito amiga, muito gentil, muito caridoso, que estava sempre pronto a consolar.
ele trabalhava na doutrina espírita. E ele era o primeiro a chegar, ele era aquela pessoa bem otimista. No lar, ele era um exemplo de pai, de filho, de esposo. E no centro espírita onde ele trabalhava, ele estava sempre pronto ali a auxiliar. Fazia cestas básicas do seu próprio bolso para dar a quem necessitasse. E quando alguém o procurava em busca de dinheiro para comprar, por exemplo, um remédio, ele não tendo, ele procurava quem tinha e ajudava a pessoa a dar o seu donativo em favor daquele necessitado. Por isso mesmo que quando chegou a notícia ao centro espírita, onde o Saturnino trabalhava, que ele havia sofrido um acidente junto à máquina onde ele trabalhava como condutor. E que ele foi levado ao hospital, passou por uma cirurgia e veio o médico informando que, embora todo o seu braço direito tenha sido ferido, traumatizado, foi reconstituído. E que, felizmente, ele só perdera a ponta do polegar. O Saturnino, da mesma hora, fez um agradecimento a Deus, agradecendo pela bondade do Pai. Porque o acidente tinha sido tão grave que ele haveria de perder o braço inteiro. À noite, lá no centro espírita onde ele trabalhava, houve uma reunião espírita. E ao final do encerramento dessa reunião, sempre o plano espiritual nos traz uma mensagem. E naquele dia, a mensagem veio dizendo que o Saturnino e as pessoas ali, porque as pessoas falavam, por que um homem tão bom passou por isso? E o amigo espiritual veio dizendo que não era para se entregar à tristeza, mas que há mais ou menos 100 anos atrás, o Saturnino, ele havia sido um poderoso sitiante no litoral brasileiro. E certo dia, porque um escravo estava doente, sem forças para o trabalho, ele o levou ao trabalho com as próprias mãos, obrigando-o a triturar o próprio braço no engenho rústico. E por muito tempo, lá no plano espiritual, o Saturnino ele andava perturbado, contemplando mentalmente aquele caldo de cana enrubescido pelo sangue daquele coitado, cujos gritos lhe ecoavam no coração por muito, muito, muito tempo. E essa mensagem continuou. E ele diz que Saturnino, quando no plano espiritual, depois de algumas encarnações, implorou uma existência humilde e que viesse a perder no trabalho o braço que lhe fosse mais útil, pois assim ele estaria sanando a sua dívida com a lei da ação e reação. Mas desde a mocidade, o Saturnino ele conheceu a doutrina espírita e ele se manteve os seus pés no caminho do bem e sempre a auxiliar os outros. E ele teve toda a sua vida nesse período trabalhando, esforçando-se nesse dever. E ele avisa que ele não estava ali para falar, elogiar o Saturnino, mas sim de que ele havia cumprido aquilo que ele havia prometido no plano espiritual, fazer a caridade. E o seu plantio disso ou daquilo, de cada um de nós, só vai ser avaliado no dia da nossa colheita. Mas, porém, o Saturnino eliminou o seu débito legítimo, algo que o aleijaria, para perder o braço, e ele acabou perdendo uma ponta de dedo. Então, ele foi recompensado pelas caridades que tanto ele fez durante toda a sua vida, naquela encarnação. Então, que ele estava sendo pago em amor pelo seu empenho à justiça, porque ele havia pedido para perder o braço inteiro, tal como ele fez com aquele irmão escravo naquela ocasião. Então, meus queridos irmãos, que sejamos resignados pelo nosso sofrimento
e trabalhando sempre para sermos melhores pessoas, caridosas, auxiliando ao irmão, deixando de ser egoístas e olhando só para a sua dor, mas entender de que todos sofrem e que todos necessitam de ajuda e que cada um possa dar a sua contribuição dessa ajuda. E trabalhando para sermos, cada um de nós, merecedores da misericórdia divina. E assim, é com grande amor que nós agradecemos por essa oportunidade e vibramos muito amor por todo o nosso planeta, por todos os países em conflitos armados, pelo Brasil, nossa gente, nosso governo. Vibramos muito amor por todos os vales de sofrimentos que são tantos, Senhor, que a sua misericórdia possa ali percorrer, resgatando essas criaturas para o conhecimento, para o amor, para a liberdade. Vibramos muito amor por essa casa que nos acolhe, por todos os seus trabalhadores, tanto físicos quanto espirituais. Vibramos muito amor por todos os assistidos que aqui estão a ouvir essa preleção. Que as suas famílias e as suas vidas sejam abençoadas pelo amor do Pai. Vibramos muito amor para todos os leitos de dor, pela raça humana, que afinal somos todos nós, doentes do corpo físico e do corpo espiritual. E pedimos, Senhor, a sua misericórdia às nossas famílias, aos nossos lares, a todos que lá estão e a todos que hão de chegar. E nesse final de ano, lembramos também de todos aqueles que partiram para a pátria espiritual, que o vosso amor possa abraçá-los, possa envolvê-los na sua santa misericórdia e que eles possam entender que o único caminho é junto a Ti. Olha por cada um, Senhor. Olha pelo nosso Natal, que nosso Senhor Jesus Cristo nasça em todos os dias do ano de 2025 que se aproxima nos nossos corações e que nós tenhamos forças interior para poder segui-lo no seu Evangelho. Olha, Senhor, com imensa misericórdia para as nossas dificuldades. Toma as nossas vidas em Tuas mãos, nos protege e nos fortalece para que a gente não pratique nenhum mal. E pedimos à nossa Mãe Santíssima que abençoe os nossos lares, nos oferecendo um Feliz Natal a todos, com muita saúde física, mental e espiritual, com muito amor, com muita paz e que sejamos a parte integrante dessa paz. E vibramos imenso amor para esse ano que vai se iniciar de 2025, desejando a todos muito Evangelho do Cristo no coração e na consciência, a fim de que possamos cumprir aqui aquilo que prometemos no plano espiritual. E pedindo à Mãe Santíssima que nos esteja a nos abraçar nesse momento, esse abraço de mãe, a dulcificar o nosso coração. E terminamos a nossa preleção lhe dizendo com muito amor que olhe por nós e por toda a humanidade. E lhe oferecemos a Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. E bendita sois entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa partida. Graças a Deus e graças a Jesus. Boas festas a todos.